Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Reportagem especial, como foram os últimos anos da vida de Pedro Soares Vértiz. A morte de Pedro Soares Vértiz chocou milhares de fãs e amigos mais próximos. Edward Málaga, atual deputado da República pelo Partido Roxo, partilhou vários anos da sua infância com o músico, com quem estudou numa escola em Lima. Por isso, o parlamentar, que é neurobiólogo de profissão, sempre esteve próximo do compositor. Além disso, confessou que foi ele quem recomendou que fosse ao neurologista quando surgiram os primeiros sintomas de esclerose lateral amiotrófica. 1 ou 2 anos antes de ele ser diagnosticado a doença, eu tinha vindo visitar, porque morava no exterior, mas senti um pouco de desconforto quando ele falou, então falei para ele que parecia que era um distúrbio motor, então eu disse a ele, recomendei que ele fosse ao neurologista, disse ele. Finalmente, o que descobrimos é que ele tinha esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. O que essa doença faz é enfraquecer os neurónios que controlam seus movimentos voluntários, pode afetar suas extremidades ou sua cabeça, no caso dele foi a cabeça primeiro, por isso ele perdeu o movimento do rosto. Perda de mobilidade. No início, Pedro Soares Vértiz perdeu apenas a mobilidade de alguns músculos da cabeça, o que me impediu de continuar a sua carreira como músico. Porém, ele sabia que com o tempo perderia diversas funções motoras de seu corpo. Assim, com o passar dos anos, por volta dos 8, seus membros começaram a falhar. Com o tempo, isso se espalhou para as extremidades, quer dizer, cerca de 8 ou 7 anos, já se passaram quase 15 desde que ele foi diagnosticado com ela. Foi um processo gradual que permitiu que aqueles de nós mais próximos se acostumassem. Pedro foi perdendo gradativamente a fala, mas depois de perder a fala ele ainda continuou fazendo suas coisas, dirigindo e escrevendo ao telefone, disse. Infelizmente, a doença continuou a avançar, por isso no último ano e meio ele ficou apenas deitado na cama, realizando diversas atividades apesar do estado em que se encontrava. Com o tempo ele começou a enfraquecer e perdeu o controle dos membros. No último ano e meio a situação ficou mais grave, ele já estava acamado e a situação era muito difícil. As pessoas que leram sua coluna não imaginavam que por trás de tudo isso havia um paciente passando mal. Usou um tablet para se comunicar. Edward Málaga revelou que Pedro Soares Vértiz nunca desistiu, pois sendo uma pessoa que acreditava em Deus, aceitou completamente que este seria o seu destino e que viveria assim até o seu último dia de vida, portanto, nunca desistiu e continuou realizando suas atividades por meio de um tablet com reconhecimento ocular. A forma dele de escrever era através de um tablet de reconhecimento visual, o que ele fez foi fixar a palavra numa carta e foi assim que começou a escrever. Ele vivia num mundo especial, estava isolado num corpo que já não respondia a ele. Aqui o que é que destacar é a humanidade e a coragem, porque uma pessoa que se encontra nessa situação é vítima do pânico, da angústia, da ansiedade, indicou. Apesar da dificuldade de comunicação, o Pedro sempre fazia piadas com você, ele não havia perdido a essência. Ele acreditava muito em Deus, na sua família, acreditava que tinha que aceitar o seu destino e que a fé lhe permitia prevalecer. Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Peru News hoje, siga no Facebook e Instagram.